sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Justiça, o podcast que aproxima você do judiciário de forma simples e acessível. E da mesma forma que no episódio anterior, nós fomos às ruas ouvir as principais dúvidas da população. E hoje nós trazemos aqui a dúvida da Natália da Silva. Vamos ouvir? Então, eu gostaria de colocar na identidade da minha filha o nome do pai de criação, porque ela já está com o nome do pai dela biológico, mas ele não aparece. A gente queria colocar o nome do pai de criação na identidade dela. Tem como? Então é uma dúvida que pode ser também uma dúvida sua, né? E para esclarecer essa dúvida e outras dúvidas, né, em relação a esse tipo de questão, de documentação, enfim, nós trouxemos aqui, convidamos a juíza titular da Vara da Justiça Itinerante, Graciete Souto, que vai tirar essas e outras dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez em concordar, em estar aqui, participando com a gente, esclarecendo as dúvidas da população. Antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição e, em seguida, se possível, a senhora também faz a sua. Eu sou uma mulher baixa, de 1,51 m de altura, tenho os cabelos abaixo do ombro, em tons claros, estou vestindo um blazer preto e um macacão estampado na cor preta e branca. E estou aqui à frente do estúdio de gravação de podcast. Obrigada, Nilsara. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade mais uma vez estar aqui batendo papo, conversando sobre justiça, que é algo que eu adoro, né? Vou fazer também minha autodescrição. Sou morena, parda, tenho cabelo cacheado que está preso em um rabo de cavalo, tenho 1,59 m, não vou deixar nada de fora, de altura, né? Estou com uma blusa preta e com acessórios dourados e marrons, caramelos, né? Assim que o pessoal fala muito, muda muito a questão das cores, né? Maravilha, doutora. Então, aproveitando aí a oportunidade para explicar essa dúvida da Natália, que deve ser a dúvida de muita gente, né? Às vezes tem esse desejo de fazer essa mudança, mas não sabe onde ir, como procurar. Então, a Justiça de Roraima atua auxiliando as pessoas nessa questão? Com certeza, Nilsara, e isso é possível sim. Só que assim, ela falou mudar na identidade dela. Só que a mudança não é só na identidade, a mudança é no registro civil. Muda o registro civil, um dos documentos pedidos quando você vai fazer a identidade, a carteira de identidade, é o registro de nascimento atualizado. Então faz primeiro a mudança no registro de nascimento e depois muda na identidade também. E é bem interessante isso, porque antes da Constituição de 88, a família, né, jurídica que era permitida era a família do pai, da mãe e dos filhos inerentes deste casamento. Com a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, ela já trouxe outro olhar, né? Trouxe olhar para a família monoparental, que é o pai com seus filhos, a mãe com seus filhos, a mulher divorciada com seus filhos, hoje, né, a família mosaico, que é muito trabalhada, que são essas novas famílias que vão se encaixando, né, e é bem interessante que vem uma mulher com seus filhos, vem o homem com seus filhos, eles mantêm uma união e essa união faz uma nova família. Essa família está se separando, os pais estão se separando e às vezes os filhos não querem ir com a mãe, querem permanecer com o padrasto, ou o inverso, né? Não querem permanecer com o pai, querem ir com a madrasta. E são novas famílias que vão se formando, que não têm laços sanguíneos. São famílias de afetividade. E isso também está no nosso Código de Processo Civil, o nosso famoso CPC, que quando trata de filiação, fala que a filiação é a biológica, que é os laços de sangue, ou de outra origem, que aí já está a questão da guarda, né? A questão da família socioafetiva, e essa questão que a Natália está perguntando é o que a gente chama de reconhecimento socioafetivo. É a questão da filiação, mas que envolve laços de afetividade e não laços biológicos. Entendi. E também, essas pessoas elas podem procurar diretamente a Justiça Itinerante? Qual o caminho que ela tem que percorrer, o passo a passo para fazer isso? Bem,
Acima de 12 anos, ou seja, adolescentes e adultos, pode fazer isso diretamente no cartório. Só que aí você vai ter que levar algumas provas. Levar a prova, vamos dizer, a declaração da escola, que aquela pessoa que vai ser incluída no registro da adolescente, no registro da pessoa, é o responsável legal dela na escola. Fotos mostrando que há uma certa convivência, que eles têm uma convivência, que essa afetividade existe. Ou seja, tem que provar a afetividade. Isso para evitar que pessoas que não têm nenhum tipo de relação, mas para questão de fins de INSS, para fins de herdar algum bem, às vezes querem fazer isso. Por quê? Esse tipo de filiação, ela não tem nenhuma diferença da filiação biológica, da filiação natural. Ela passa tanto, assim como a adoção, né? A partir do momento que ela é efetivada, todos os direitos legais dos filhos naturais são estendidos também, né? Tanto é que eu costumo dizer que um filho adotivo não é filho adotivo. Efetuou a adoção é filho, porque na legislação não faz diferença. E a questão socioafetiva também. E no caso da Natália é interessante, porque fica o nome dos dois pais. O pai biológico, que já está no registro, e acrescenta o pai afetivo. E justamente tudo isso já é dentro dessa nova estrutura familiar que se pensa, né? Dessas novas famílias. Então, a criança ou adolescente não perde o vínculo. Então, a partir de 12 anos, pode fazer isso no cartório, mas tem custas, e isso depende de cada estado, os valores em que os cartórios cobram, porque diferente do reconhecimento do pai biológico, que é grátis, o pai vai lá e diz, olha, eu sou o pai, mostra a certidão, comprova. Mas a afetiva precisa o cartório fazer essa investigação dessa afetividade, olhar os documentos. Então, tem um trabalho diferenciado do que a declaração do pai biológico. Então, é possível sim. E abaixo de 12 anos judicial. Mas também tem aqueles casos, por exemplo, a justiça itinerante no interior, a gente faz tudo, porque no interior não tem cartórios. E também as pessoas são muito vulneráveis. E por conta dessa vulnerabilidade, acaba ficando pelo procedimento judicial. Então, lá no interior, quando a gente está em atendimento, a gente atende criança, atende os adultos também. Tudo nessa questão do reconhecimento. E aí, principalmente com as crianças, a gente faz uma audiência mais lúdica, até porque lá a gente não tem sala de audiência, a gente pega um lugar mais tranquilo, conversa com a criança, verifica se realmente ela vê aquele pai ou aquela mãe de uma forma afetiva, há quanto tempo eles estão convivendo juntos, como é que é o núcleo familiar, e aí a gente faz este reconhecimento socioafetivo. A legislação permite também, já tem casos bem interessantes, de avós. Né? Eu acho que todo mundo já conheceu alguém, Sim. algum neto que chama a avó de mãe? Uhum. Não existe Conheço. isso? Eu conheço vários. Então, nessas situações, é possível, né? Inclusive, isso foi uma decisão do STJ, dizendo, olha, é possível sim acrescentar a avó, porque no caso de adoção, a lei brasileira proíbe, mas no caso afetivo, não. E isso é bem interessante. A Defensoria, todos os anos, tem um projeto que Meu Pai Tem Nome, que a gente faz em agosto, em parceria com a Vara Itinerante. E durante as audiências já teve um tio, que é a figura paterna do sobrinho. Ele chama o tio de pai, é ele que ajudou a irmã em toda a gravidez. O pai nunca registrou a criança. E no Meu Pai Presente, né, foi uma audiência extremamente emocionante, né? Porque o sonho do menino e o sonho do tio era realmente ter o nome no registro. E isso mostra o quanto que, em termos de judiciário, de procedimento, a gente evoluiu bastante, né? Que a relação humana, né, que aquele processo não é um pedaço de papel, que há uma família, há uma relação humana que está sendo resolvida em uma audiência, em um processo. Olha que interessante, doutora, maravilha. E só para a gente entender realmente um pouquinho essa diferença, a senhora estava explicando, por exemplo, que no caso da Natália,
já tem o registro do pai biológico, mas ela quer também colocar o nome do pai de criação. Então ele fica com o registro, os 2 nomes, Os certo? 2 nomes, E exatamente. no caso desse tio que a senhora falou que, a mãe, teve toda a assistência Ficou do só um irmão, pai, ficou só porque ele como pai, ele como porque pai. ainda não tinha o registro, é isso? Não, ele já tinha o registro, mas o pai nunca registrou, Entendi. né. O pai nunca registrou e não teria interesse em registrar. Inclusive já estava no lugar incerto e não sabido e tudo mais, até porque em algumas situações tem o que a gente chama de ação de reconhecimento de paternidade. Uhum. Que o pai diz: "Não, eu não sou o pai", a gente tenta fazer a conciliação, inclusive na justiça itinerante a gente leva inclusive exame de DNA, porque nos municípios ou onde existe laboratório é muito caro para aquele cidadão. Então hoje o tribunal tem uma parceria e a gente leva, nós temos um servidor ou às vezes tem os profissionais da saúde que estão fazendo atendimento lá, recolhe o material e a gente faz a ação de reconhecimento de paternidade condicionado ao resultado do exame. Então tira até a dúvida, né? Não, eu não sou o pai, eu não sou a mãe. O exame de DNA é 99,99%. Então tá resolvido, né? Maravilha. Então as pessoas, né, se atentem ao calendário da justiça itinerante no interior, que precisam Uhum. aí resolver uma questão semelhante, procurar, né, a justiça itinerante que terá, né, esse Isso. tipo de serviço para oferecer para a E população. assim, a Defensoria Pública de Roraima é uma defensoria maravilhosa. Ela é parceira estratégica da Vara Itinerante. A Câmara de Conciliação com a doutora Cristiane é maravilhosa. Então, ela tem um trabalho de fazer esse atendimento inicial. Ela vai verificar qual é o tipo de atendimento. Se for possível, ela vê, é competência da vara itinerante, já entra na vara itinerante. Não, é competência da vara de família, vai para a vara de família. Então, você não precisa, eu preciso ir para o juiz tal. Não, vá na defensoria. Ou, se você tiver condição, procure um bom advogado, que ele é que tem que dizer, olha, esse processo vai tramitar aqui, esse processo vai ser em tal lugar, né? Então, o que eu recomendo, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, procure a Defensoria Pública e lá diga, olha, eu quero isso. Que aí a própria Defensoria vai fazer todo o seu atendimento, vai verificar a documentação necessária e vai ingressar com ação judicial na vara específica, né? Os nossos calendários a gente divulga, né, nas nossas redes sociais, na página do Tribunal de Justiça. E quando a gente vai para o interior, a gente faz uma coisa que a gente chama de precursora, que é para ver o local dos atendimentos, para ver se tá com a questão de energia, se tem água, se tem tudo, se não vai mudar de lugar, onde a gente vai dormir, onde é que a gente vai se alimentar, porque às vezes comunidades muito pequenas, para 25 a 30 pessoas, tem certa dificuldade. E quando a gente vai fazer essa precursora, a gente ainda divulga naquela localidade, nos grupos, né? Grupos de pais, nas comunidades indígenas, tuxauas, as comunidades, elas se comunicam divulgando que nós vamos levar esse tipo de serviço. E tem ocorrido um aumento na procura do reconhecimento socioafetivo. Olha só que interessante. Doutora, ainda nessa temática, né, de registro, documentação, a senhora falou de uma situação interessante da evolução da legislação para ter esse olhar, essa sensibilidade na parte humana mesmo, né? Então a senhora falou do reconhecimento de paternidade, né? Dessa opção de colocar o nome por afetividade, enfim. Mas existem outras ações também que a itinerante realiza em parceria também, né? Como a senhora explicou, como por exemplo, tem uns mutirões que são realizados para as pessoas que querem mudar o nome, né? Que é para aquelas pessoas, né? LGBTQI+, não é isso? QIA+. Que explica pra gente como é que funciona. Se as pessoas desejam fazer isso, o que é que elas precisam fazer? Bem, a gente tem o Transformando Identidades, que a gente faz todo o ano, né? No mês de orgulho LGBTQIA+, mas é um serviço que é prestado o ano todo. Então, não é só… A gente faz uma ação maior durante o mês para dar uma questão de visibilidade. Mas é um serviço que é prestado o tempo todo. Então, o que a gente recomenda? Que vá procurar também a Defensoria Pública ou um advogado para ver quais são os documentos que precisa de algumas certidões e tudo mais.
E a própria defensoria faz toda a documentação deles e vê essa mudança do nome e, em algumas situações, inclusive do sexo, né? Porque lá tem a questão do gênero, né? O gênero de nascimento e que não é o que você se identifica, e então a gente faz a mudança judicialmente. E também os parceiros, identidade, já tem todo um trabalho voltado para os nossos jurisdicionados LGBTQIA+, né? Então, Transformando Identidade é um projeto que a gente faz um período do ano, mas ele é o ano todo. Inclusive, as comarcas do interior fazem esse tipo de atendimento porque é um projeto vara itinerante e defensoria pública. E a defensoria pública está presente em todo o estado. E tem um ponto importante para a gente ressaltar aqui, que existem muitas ações que são encabeçadas pela Defensoria, Vara da Justiça Itinerante e outros órgãos parceiros, justamente para atender aquelas pessoas que não dispõem de recursos, por exemplo, para fazer um casamento. Né? Então, vocês costumam realizar os casamentos coletivos, né? Que é justamente para dar oportunidade para aquelas famílias de baixa renda, que querem ali, né, formalizar aquela união, mas ali não tem ali aquele recurso para fazer aquela solenidade, né? E aí esses mutirões, as pessoas participam de um evento mesmo, né? Uma cerimônia de casamento. Explica pra gente, doutora. Bem, acabou inclusive as inscrições para casamento da capital, que foi crescendo, são mais de 200 casais. É uma parceria com a Defensoria Pública, com o município de Boa Vista, com os cartórios de registro. Os 2 cartórios participam. E é feito, assim, uma coisa maravilhosa, né? Com o camarim da noiva, com local para tirar as fotos. É um evento muito, mas muito bonito mesmo. E é mais uma ação em parceria com a Defensoria Pública. A gente faz aqui na capital e nos municípios do interior também. Então, são 2 ações, porque quando a Justiça Itinerante vai para o interior, a gente faz os casamentos. Só que tem os casamentos coletivos, que são aqueles que a gente junta 30, 40 pessoas e faz um evento só, né? Então, na Vara Itinerante, a gente vai fazendo de 1 em 1. Então, no final do dia, faz 5, 10, 15 casamentos. Mas, neste caso, não. É feito toda uma cerimônia, é feita uma decoração. O município parceiro. Ano passado, a gente fez um casamento lindo em Rorainópolis. O município parceiro faz uma decoração, faz todo o seu diferencial para aquele casamento. Porque o casamento é um ato formal, né? É a união de 2 pessoas para constituir família, pela legislação brasileira. E aí tem aquele momento, né, de você ter a sua lembrança, de ser algo bonito, né, de ter toda, vamos dizer, aquele sonho, né? O sonho do casamento. E é interessante, Nilsara, que tem algumas pessoas que já convivem 20, 30 anos, mas mesmo assim querem, tipo, eu sou casada no religioso, mas eu quero casamento civil. Então é a realização de um sonho. Maravilha, né, doutora? E a gente sabe que a Justiça Itinerante, né, desenvolve um trabalho grandioso, como a senhora explicou, não só nessa parte de documentação, né, mas indo nas localidades de difícil acesso. São grandes ações realizadas, né, inclusive em parceria também com a Corregedoria, com a Defensoria e com outros órgãos. Vai ter também o registro sim, uma comunidade indígena, que é uma ação também desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que tem ali também a presença da itinerante, né? E a importância de levar para os indígenas, né, para os povos indígenas, a documentação, né, que é uma forma também de minimizar ali, né, aquelas pessoas que não teve a oportunidade de se deslocar para ter aquele documento em mãos. Exatamente. Esse projeto Registre-se é do CNJ, sob a responsabilidade, né, de execução da Corregedoria do TJ Roraima, e a instrumentalização, ou seja, pela Justiça Itinerante. Ano passado a gente fez no Surucucu, também pelos povos Yanomamis. Este ano a gente está indo para Auaris, que é o povo Iequana e Sanomás, ou Sanomãs, porque a gente usa as duas questões linguísticas, né?
e levando esse serviço, né? Principalmente, a gente vai com um parceiro estratégico, nesse caso, que é a FUNAI. Então, a FUNAI que vê a questão dos voos, a FUNAI que verifica os lugares onde há uma necessidade maior do trabalho da justiça itinerante. Então, este ano a gente está fazendo ao ARIS pelo Registre-se, mas já fizemos missão Catrimani. Vamos fazer no segundo semestre mais 2 outras comunidades indígenas a pedido do parceiro que é a FUNAI. Então, para você ver que hoje foi montada uma estrutura que os parceiros vêm, olha, é necessário aqui. E a gente vai com toda a equipe e os demais parceiros fazer esse tipo de atendimento. Tá? Então, o registro é muito importante, principalmente que hoje não existe mais o RAN e o RANI, que era o Registro Administrativo Indígena. Né? E era, vamos dizer, considerado documento do indígena. Hoje, o documento indígena é o registro de nascimento. E é bem interessante que o CNJ tem resoluções que tratam só sobre o registro indígena, que pode colocar o nome indígena dele, não precisa ter nome de branco, pode ser o nome indígena mesmo, respeitando as origens. Eles colocam geralmente a comunidade de nascimento no nome deles para dizer, olha, a questão mesmo de raiz, né? A questão mesmo dos povos originários. Então, isso é bem importante. E são realidades culturais totalmente diferentes das nossas. Eles não costumam dar nomes, os Yanomamis, para as crianças pequenas, né? É o filho do fulano, o filho da fulana. E eles começam depois, com 2, 3 anos, que eles dão nome para a criança. E isso a gente tem que respeitar, né? Mas é bem, vamos dizer, interessante esse tipo de atendimento, esse tipo de ação, porque sai um pouquinho da nossa zona de conforto e mostra outras realidades. E como a senhora falou, a demanda tem cada vez mais aumentado, né? E a itinerante, os parceiros estão lá para atender. Enquanto tiver pessoas esperando atendimento, as pessoas vão ser atendidas. Isso realmente é um ponto bem interessante, né, doutora? Com certeza, porque a gente sabe as dificuldades. Principalmente, vamos dizer, a gente tem áreas que a gente só vai de carro, mas tem lugares que a gente leva 2 dias para chegar, por exemplo, Serra do Sol. A gente vai, dorme no Iramutã, no dia seguinte sobe a Serra do Sol, extremamente de difícil acesso. Então, para a gente, com a nossa estrutura, já é difícil, imagina eles. Né? E a Serra do Sol, num dos meus primeiros atendimentos como juiz itinerante, eu estava na sede do município quando me chegou um grupo de 20 indígenas. E eu fui conversar com o Tuxal, 7 dias de caminhadas para chegar lá. Nossa. Então, e ele falou assim com uma felicidade, como se fosse uma coisa assim. Então, para eles há dificuldade maior. Sim. E aí a gente tem que ter esse outro olhar. É possível a gente chegar? É. Aí a gente tem que ter outro olhar também, Nilsara, que para ir de carro para Serra do Sol, só até o mês de março. Depois as chuvas não permitem mais. Assim mesmo, quando nós chegamos no Rio, o rio estava cheio, que tinha chovido na cabeceira, a gente não pôde passar no carro. A gente teve que ir com todo o material de canoa, atravessar tudo. E nessa comunidade a gente levou comida, a gente leva gerador, a gente leva toda a estrutura pro trabalho, seu material. E depois mais 2 a 3 quilômetros de caminhada para chegar na comunidade. Né? Isso, né, o vídeo maravilhoso que é feito, ninguém vê. Não vê os perrengues, não vê as situações, o frio à noite, né? Mas é extremamente gratificante a gente poder chegar lá e atender a população, a felicidade deles, né? E é imensa. E aí a gente viu, nossa, todos os perrengues valeram a pena. É realmente a cidadania, né, chegando para essas pessoas. É o nosso lema, né? Cidadania, justiça itinerante, cidadania em todo lugar. Porque a ideia é essa. E hoje, com a internet, com as antenas, com a tecnologia, a gente está conseguindo cada vez mais ir a lugares que a gente nunca foi. Maravilha, doutora. E para as pessoas que querem saber, né, onde a Justiça Itinerante estará, tem um calendário no nosso site. E para as comunidades do interior, além do calendário no site, tem a equipe precursora que vai realmente e aí já divulga. avisa, né, já divulga ali para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade, né, de ter esse caminho para seguir. Então tem a precursora que vai lá já divulgar realmente para essa população e ficar atento aos calendários, né, doutora? Porque se tiver algum serviço que esteja precisando, a Justiça Itinerante vai estar. Vamos estar lá à disposição, né? Porque o nosso papel é esse, levar a justiça em todo lugar. Então, doutora, mais uma vez a gente queria agradecer a sua presença aqui. É sempre, sempre bem-vinda, porque
como a Natália, várias outras pessoas poderiam estar com essa dúvida, né? E aí a senhora ampliou aí também, né, as formas de atendimento, como que funciona, qual o caminho seguir. E isso é muito valioso, né? Porque às vezes as pessoas, elas realmente têm dúvidas, né? E não sabem para onde ir. E com essa orientação fica muito mais fácil. A gente gostaria de agradecer. E sempre que tiver alguma dúvida relacionada à atuação, a gente vai convidar novamente, porque Não. é muito importante, né? Essa aproximação com a sociedade. Não, a gente está à disposição. É algo que eu gosto muito dessa coisa de dividir o conhecimento e, acima de tudo, ser prestativa, né? De ter o retorno posteriormente. E depois, né, avisar a Natália. Natália, a gente quer saber, você conseguiu? Com certeza, nós vamos procurá-la para saber a resposta. Tá. Obrigada, doutora, mais uma vez. E se você tiver também alguma dúvida relacionada, nossa equipe estará aí nas ruas perguntando, procurando saber se você tem alguma dúvida a respeito da atuação do judiciário, e a gente vai trazer temas aqui para esclarecer para vocês. E confira todas as edições do podcast no nosso canal do YouTube e acompanhe também nossas redes sociais. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá.